Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma obra de Byung-Chul Han que é chamada A Crise da Narrativa, ou melhor, A Crise da Narração. Eu separei aqui do Google uma explicação a respeito da palavra narrativa. A palavra narrativa, ela tem sido muito usada e eu peguei a visão da inteligência artificial, que é aquela que faz a varredura do que existe no Google, né, nas várias opiniões, institutos, pessoas que estão falando disso, professores, todos que estão explicando alguma coisa a respeito disso aí deram a sua contribuição. Mas principalmente compêndios, né? Porque a palavra narrativa, ela tem uma explicação específica. Bom, eu vou ler o que a IA achou aqui. A narrativa moderna é um gênero literário que interpreta a imagem da cena atual, que é incerta e aberta à ambiguidade, complexidade ao acaso. Então nós vamos entender aqui o seguinte. Primeiro, a palavra narrativa, ela aparece quando você narra algo que está acontecendo, que aconteceu, ou a forma como você vê o evento ou um fato. Não é isso? Então, narrar é isso aí, é dar o seu parecer, e você cria narrativas para si, construindo suas histórias pessoais, baseado nas interpretações, nas leituras, nos estudos, nas conveniências, nos acordos, nos contatos, nas convivências. Você vai criando o seu histórico e baseado nisso você tem uma narrativa. Você tem uma narrativa até quando você está explicando um problema seu, uma discussão que você teve com alguém, um evento que aconteceu, você se desentendeu, ou você se aproximou, ou você tentou convencer, ou você se relacionou com um determinado fato, evento ou pessoa que teve um desdobramento, princípio, meio e fim, e você narra o acontecido, e alguém vendo aquilo poderia narrar de forma diferente. Bom, ele vai falar sobre narrativa também. Então, agora, classicamente, narrativa tem um conceito clássico, né? A narrativa é um tipo de texto que conta uma história, real ou fictícia, por meio de um narrador e da enumeração de acontecimentos. Quer dizer, é um princípio, meio e fim. Quem narra um evento conta uma história, como se fosse uma história contada, real ou não, inventada ou não. Então, modernamente, você faz a narrativa interpretando imagem de uma cena atual ou um evento, e isso é incerto, mas é aberto à ambiguidade, isso é complexo e isso é um evento ao acaso. E classicamente a narrativa é um tipo de texto que conta uma história que pode ser real, fictícia, pode ser um drama, pode ser o que for. Muito bem. Ele vai falar que a palavra storytelling, inclusive ele vai definir no final. Eu vou dizer o seguinte: storytelling, classicamente conhecido, é a arte de contar histórias de forma envolvente, persuasiva, com o objetivo de transmitir uma mensagem de forma inesquecível. Quer dizer, ela é intencional, ela quer chegar a um objetivo. Eu não estou simplesmente fazendo uma narrativa. O storytelling, ele é uma arte de contar, né? Eu vou falar do meu produto, por exemplo, eu vou falar daquilo que eu sou capaz de fazer, eu vou falar daquilo que é a minha profissão, ou a forma como eu intervenho na realidade, ou até mesmo falar fatos da minha vida, se eu for uma pessoa assim, que me dou a ser devassado, quero contar histórias da minha vida na internet, aqueles vídeos curtos com falas envolventes que falam sobre alguma coisa, ou que querem vender algum produto, ou que querem simplesmente criar ali uma relação de amizades. Os chamados influencers são pessoas que fazem uso de vídeos curtos, o storytelling, né? O storytelling também, ele conta, desenvolve e adapta histórias utilizando elementos específicos. Ele usa personagens, usa ambiente, usa conflito e uma mensagem. Eventos com começo, meio e fim para transmitir uma mensagem de forma inesquecível ao conectar-se com o leitor ou num nível emocional. E o storytelling, ele tem uma característica de ser
rápido, tá? Então, exemplo de storytelling seria empresas, agências de publicidade e marketing do mundo todo utilizam storytelling para criar campanhas e anúncios impactantes. Mas não apenas isso. Você pode, sem a vontade de vender coisa alguma, apenas contar a história de fatos e eventos da sua vida, dos seus gostos pessoais, para você ter um relacionamento dentro das mídias sociais, você fazer storytelling a respeito de coisas que você quer narrar, ok? Bom, agora nós vamos entrar na crise da narração com o nosso amigo Byung-Chul Han. Eu vou saltar aqui, dos 3 primeiros capítulos, eu vou saltar algumas coisas para o texto ficar pequeno. O livro vale a pena ser lido, princípio, meio e fim. Todos os livros dele são curtinhos. Esse livro aqui, por exemplo, ele tem 128 páginas, né? Mas descontando aí início, impressão, parará e tal, ele tem umas 120, 111, 115 páginas por aí. Vamos lá. Olha bem, atualmente, no prefácio, atualmente, muito se fala em narrativas, né? Paradoxalmente, o uso inflacionário de narrativas revela uma crise da própria narrativa. Em meio a um barulhento storytelling, né? Então já situamos as duas coisas aí. Em meio a um barulhento storytelling, há um vácuo narrativo que se manifesta como um vazio de sentido e como desorientação. Nem o storytelling, nem a guinada narrativa serão capazes de ocasionar o retorno da narração. Por quê? Porque você está usando contar uma história a respeito de realidades que não necessariamente são a tal realidade bem avaliada, e às vezes vista por muitas pessoas, alguém vai lá e dá um sentido para aquilo que alguns acreditam e outros criticam. Aí a respeito de um assunto real, factual, com princípio, meio e fim, onde se poderia fazer uma narrativa neutra e contar a história pura e simplesmente, 2, 3 pessoas fazem narrativas diferentes, intencionais, e às vezes maiores do que as storytellers, né? São storytellers grandes e tal, como na forma de depoimentos do alto das suas capacidades luminosas, de interpretar um fato, né? Então, aconteceu um evento num bairro. Aquilo ali tem um cunho político para um lado, tem um cunho religioso para o outro, tem uma interpretação da área da saúde do outro, todos referentes ao mesmo fato. E quando você tenta juntar essas histórias, elas não se juntam, parece que elas não se referem ao mesmo fato. Isso é o José Roberto, estou dizendo. Então nós perdemos a narração, né? Se tiver um evento acontecendo, por exemplo, eu estou narrando um filme, eu estou falando para você só o que eu interpreto, baseado nos meus preconceitos, conceitos antecipados a respeito de qualquer ação daquele filme, eu não estou te contando o filme. Eu estou te falando o que eu penso a respeito do filme. Nem o storytelling, nem a guinada narrativa serão capazes de ocasionar o retorno, então, à narração. A tematização específica de um objeto e a sua transformação em um objeto de pesquisa popular pressupõe profunda alienação. Olha o que essa frase está dizendo, que é o que eu disse. Ele falou de uma maneira bastante sintética. A tematização específica, ou seja, você escolher um tema para aquela narrativa de um objeto e sua transformação a partir dessa tematização em um objeto de pesquisa popular pressupõe uma profunda alienação. Porque eu posso, como eu disse, olhar vários filmes de vários autores com temáticas similares e coloco um tema, um fio de ligação entre todos eles e transformo aqueles conteúdos em coisas boas ou más, acima ou até misteriosas ou até esotéricas, só porque eu tematizei daquela forma a partir de uma narrativa totalmente desapegada da realidade, porque a pessoa que escreveu aquilo ali estava apenas despreocupada em fazer algo. Muito bem, o forte apelo às narrativas aponta para a sua disfunção. Então, a tematização traz uma profunda alienação e a forte apelo a narrativas
aponta para a sua disfunção. Quando as narrações nos ancoram no ser, ou seja, quando nos atribuíam um lugar e transformavam o ser no mundo em um estar em casa, o ser no mundo estar em casa, dando à vida significado, apoio e orientação, isto é, quando a própria vida era um narrar, conforme eu disse que você vai construindo histórias e você, falando da sua vida, você criou uma narrativa baseada naquilo que você viveu e entendeu e como que os fatos se passaram. Não se falava em storytelling ou em narrativas. Aquilo era um processo natural. Esses conceitos são usados de modo inflacionário. Usa-se demais a palavra narrativa, inclusive desqualificando a fala de alguém com respeito à interpretação de fatos. Aí você fica na pós-verdade. Não vale o que o fato é em si, vale o sem número de interpretações midiáticas, jornalísticas ou de setores de partidos, de ideologias e até de teologias, ou seja, religiosos, para dar um significado, uma narrativa a um evento que não teve aquela sequência necessariamente. Tematizaram aquilo ali. Esses conceitos são usados de modo inflacionário, né? Quando sua construção é percebida, elas perdem seu momento interno de verdade. Elas próprias são percebidas como contingentes, como substituíveis e como mutáveis. Alguém pode substituir a narrativa de ontem por uma outra hoje, na cara de pau, só porque é conveniente. Não são mais vinculantes ou unificadoras, ou seja, não estão falando de uma realidade. E como elas não estão vinculadas à realidade e vinculadas uma narrativa a respeito de um fato com outra, você não tem historiedade. Eu estou falando. Não mais nos ancoram no ser, em nós mesmos, não é a narrativa das nossas vivências. Apesar do atual alarde sobre as narrativas, vivemos em uma época pós-narrativa. Então, olha bem, nós perdemos a capacidade de narrar. O que nós chamamos de narrativa são criações. É o que eu estou entendendo. A consciência narrativa, que emana da constituição supostamente narrativa do cérebro humano, só é possível em uma época pós-narrativa, uma época estranha ao poder de vinculação característico da narrativa. O que ele está dizendo? Nós inflacionamos o termo, nós fazemos o demais. Então, a consciência narrativa, que emana da constituição supostamente narrativa de um cérebro de maneira natural, ela só será possível novamente se nós terminarmos esse evento das narrativas diferentes de infinitos atores a respeito de fatos. A religião é uma típica narração, com um momento interno de verdade, ela narra a contingência evitando-a. A religião cristã é uma metanarração que abrange cada canto da vida e ancora no ser. O próprio termo se torna narrativamente carregado. O calendário cristão faz com que cada dia pareça significativo. Na época pós-narrativa, esse calendário é desnarrativizado e transformado em uma simples agenda esvaziada de significado. Eu vou fazer uma ligação aqui. A missa, ela é um ritual, não sei se a palavra certa é ritual, mas ela tem um sem número de símbolos que dizem respeito a um misticismo, né? No bom sentido, não é mistificação não, a um misticismo próprio dos primeiros tempos em que as revelações eram trazidas aos seres humanos e como nenhum deles poderia entender perfeitamente, eles eram conduzidos através desses rituais para estar numa sintonia em termos psicológicos para o advento daquilo que seria ali a religiosidade, a sacralidade, para que se elevasse o espírito humano, né? Outras explicações poderiam aparecer. Houve um esvaziamento desse misticismo. O simbolismo perdeu o significado, ele ficou com um número de passos.
Então, ele perdeu a narrativa ou a sua essência esotérica, que poderia ter uma narrativa ao ser explicada ou sentida por cada um, ao você fazer um estudo mais aprofundado daquela prática ou daquelas práticas, né? Do mesmo jeito aqui, que no momento, na época da pós-narrativa, o calendário é desnarratificado, ele fica parecendo um sem número de dias que você comemora alguma coisa sem ligação uma com a outra. Os dias festivos religiosos são o ponto alto e de destaque de uma narração. Sem narração, não há festa, não há festiva, não há época festiva, não há sentimento de festividade, na forma de um senso intensificado de ser, mas apenas trabalho e lazer, produção e consumo. Né? É o que o Cristo, o Jesus Cristo, segundo narração bíblica, ele saiu, ele chamou lá os detratores do templo e tal, tem um outro nome lá na Bíblia, em que ele sai dando chicotada nos vendilhões do templo. Por quê? Porque o significado daquela Páscoa estava esvaziado. As pessoas cobravam por tudo ali que era sagrado, e aquilo ali virou um comércio e virou uma como é que a gente fala? Turismo, né? E o Cristo teve o que eles chamaram de ira santa, que ele chamava os caras de sepulcros caiados, porque eram crentes, eram religiosos e diziam quem era religioso e quem não era, diziam quem merecia estar com o Senhor, quem não merecia, e no entanto eles tinham as piores tendências ali dentro, faziam as piores manobras, usufruindo financeiramente da ingenuidade daquele povo. Então, sem narração não há festa, não há época festiva, não há sentimento de festividade na forma de um senso intensificado de ser, mas apenas trabalho, lazer, produção e consumo, era o que acontecia lá. Havia um trabalho, um lazer, a narrativa histórica estava esvaziada, as pessoas iam lá porque a coisa estava acontecendo, tinha um nome, mas ninguém prestava nenhum significado àquele nome. Então, pós-narrativa é quando você não tem nada, só tem como eu disse, tirou o significado. Na época pós-narrativa, as festas são comercializadas como eventos e espetáculos. Eu dei o exemplo. Também os rituais são práticas narrativas. Então, é o que eu falei. Quando você tem, ele inclusive tem um livro que fala de rituais, quando você tem o ritual lá do misticismo cristão, não vou falar católico, vou falar cristão, porque as outras igrejas que fizeram cismas a partir do catolicismo, as igrejas pentecostais, as igrejas, eu não sei esses nomes aí, de Calvino, a igreja a metodista, etc., elas tiraram a simbologia. Não estou falando que é bom nem que é ruim, tá? Mas elas tiraram a simbologia, né? Porque aqueles rituais eram práticas narrativas, aquilo tinha um significado esotérico que poderia ser esoterizado, ou seja, colocado para fora, com X, né? Esotérico com S, exotérico com X. Aquilo poderia ser externalizado. Porém, ele perdia muito da sua força. Então, os estudos mais profundos, chamados estudos esotéricos, se baseavam analisavam aqueles rituais com um significado mais espiritualizado. Bom, então, os rituais são práticas narrativas. Eles estão sempre inseridos em um contexto de narração. Como técnicas simbólicas de abrigo, eles transformam o ser no mundo em estar em casa. Então, eles criam e embasam uma narrativa. A pessoa meio que entende aquilo ali, ainda que não entenda tudo, mas aquilo ali cria um histórico na vida dele, passa a ter um significado. O ser no mundo é estar em casa. Ou seja, eu existo e estou aqui, que é o meu lugar. Eu não estou perdido. Hoje em dia, as pessoas têm até dúvida se existem, né? Outro dia o cara falou, será que nós não podemos ser uma simulação de computador? Aí o cara falou, mas eu estou me vendo, estou me sentindo aqui, mas isso pode ser uma ilusão, você ser uma simulação do computador. Aí alguém tem que perguntar para ele, tá bom, mas quem criou o computador para que você, tivesse essa ilusão lá dentro? Eu acho que isso foi um troço meio idiota, mas tudo bem, sei lá. Bom, uma narração que modifica e que desvela um mundo não é posta arbitrariamente no mundo por uma única pessoa. Na verdade, ela deve seu surgimento a um processo complexo no qual diferentes forças e atores estão envolvidos.
Em última análise, ela é a expressão da tonalidade afetiva de uma época. Eu entendi isso aí, tá? Você tem uma tonalidade afetiva nas várias passagens da Idade Média, da Idade Contemporânea, da Idade Moderna, da Idade Contemporânea e da época atual, onde a gente reúne assim, uma capacidade de ter bagunçado tudo muito grande. Mas vamos dizer o que ele diz. Em última análise, ela é a expressão da tonalidade afetiva de uma época. Essas narrativas, com um momento interno de verdade, se opõem às narrativas diluídas e substituíveis que se tornaram contingentes, quais sejam as micronarrativas do presente, que carecem de qualquer gravidade, de qualquer momento de verdade. São bobagens que você está lendo muito rapidamente, sem qualquer significado, sem estar ancorado a nada e, o que é pior, sem criar um histórico para você ou uma narrativa sua pessoal. Isso eu estou dizendo. A narração é uma forma de desfecho. Ela constrói uma ordem fechada que cria significado e identidade. Exatamente, princípio, meio e fim. O que eu vi daquilo? Como que eu senti esse evento? Passei minhas férias na Itália, passei minhas férias lá na Índia, fui aqui na praia, aqui pertinho, conheci fulanos e beltranos, fiz um curso de não sei o quê. Qual é a narrativa, princípio, meio e fim? Qual o significado? Qual a densidade daquilo na sua vida? Tudo isso se perde se você não tem a capacidade de construir narrativas ou se você acredita em muitas coisas que pegam esse mundo facetado e não junta nada. Mas você pode ter narrativas pessoais. Eu acredito até que você não tenha como não ter. Principalmente se acontece um evento na sua vida, né? Então a narração é uma forma de desfecho. Ela constrói uma ordem fechada que cria significado e identidade. O problema é que quando nós vivemos épocas em paralelo com muitas outras pessoas, estamos crendo em narrativas externas que estão nos dizendo o significado daquilo, que não são a verdade, e você já está pulando para outras etapas sem você construir uma história pessoal. E quando você vai ver o que você e aquela outra pessoa têm em comum com relação à visão daquilo ali, você tem a narrativa de um terceiro que não tem significado. Então, quer dizer, você não construiu uma história própria, você recebeu uma embalagem pronta e entrou nela. Bom, na modernidade tardia, que se caracteriza pela abertura e pela dissolução de fronteiras, as formas de conclusão e de encerramento vão sendo cada vez mais demolidas, foi o que eu acabei de falar. Ao mesmo tempo, em face da crescente permissividade, a necessidade de formas narrativas de desfecho está aumentando. Olha bem, a permissividade aí é ser permitido, não tem nada a ver com questões morais, não. As narrativas populistas, nacionalistas, extremistas de direita ou tribais, inclusive as narrativas conspiratórias, atendem a essa necessidade. É o que eu falei, eles colocam na sua cabeça a respeito de um evento uma narrativa e você bandeia para aquele lado. E tudo que decorre daquilo ali fica com esse histórico que não é verdadeiro. As narrativas populistas, né? Não faça isso, que se você fizer isso, você ganha aquilo. Como se aquilo ali fosse o importante ao invés de outras coisas que seriam importantes, mas que o popularesco te dá o da ponta, mas não te dá o mais profundo conteúdo, porque ele sabe que o conteúdo te liberta e você deixa de elegê-lo como um chefe ou líder. Nacionalistas, quando você inventa uma nacionalidade que está superior, porque uma coisa é soberania, uma coisa é trabalhar pelo nacional, proteger a nacional, porque nação tem a ver com pessoas, nacionalidade. Nação não tem a ver com bandeira, tem a ver com pessoas que têm costumes, modos de ser, fisionomias, oncologicamente falando, ou até que tenham fisionomias diferentes, seja um agrupamento de etnias ali, mas que tem um histórico similar, que tem um tempo de convivência similar, que tem genealogias similares, né, em que os avós, bisavós, trisavós conviveram, criaram uma história. Isso é nacionalidade. Você fazer algo melhor para o seu país, não que seja em detrimento de outros países, mas se você fazer o melhor para o seu país, assim como fazer para a sua casa, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus parentes, protegendo, ajudando, num bom sentido, não no sentido de ser egoísta ou de querer só para a sua família. Nacionalismo é isso aí. Mas aparecem uns nacionalistas aí que emprestam uma identidade para uma coisa, em detrimento de outras coisas que não necessariamente são ameaçadoras,
e são chamados de nacionalistas sem que na realidade não sejam nem um pouco patriotas ou nacionalistas. Extremistas de direita que inventam assuntos lá dizendo que nós podemos ser invadidos, que os comedores de criancinha estão aqui e tal, e você evolui para aquele lado ali. Esses extremistas, em geral, eles estão falando, eles estão a serviço dos muito poderosos, os extremistas de direita. São xenófobos, radicais. E os tribais, aquele que fecha a sua tribo e fala, eu não quero sequer ouvir você não pertence ao meu mundo. Esse tipo de pessoa, não que as tribos sejam assim, mas as ideias tribais, aquelas de constituir tribos de pessoas que têm similaridades, que excluem as outras. Claro que eu não estou dizendo que elas vão lá e matam, porque não é necessariamente assim, né? Bom, elas são aceitas como propostas de sentido e identidade. Essas narrativas populistas, nacionalistas, extremistas de direita ou tribais, elas são aceitas como proposta de sentido e de identidade. Bom, as narrações, elas criam comunidade. O storytelling, por sua vez, só cria uma community na forma de mercadoria. Uma community é uma palavra que ele está usando aqui, que tem o mesmo significado da palavra comunidade. Mas a comunidade aqui no sentido, o community aqui ele tá sendo usado, esse termo, exatamente porque foi usado o storytelling, né? E no lugar de narrativa. Quer dizer, você decaiu da narração para storytelling, assim como você caiu da comunidade, que é um conjunto de seres, para um community, que é uma força formada apenas de consumidores. Porque nós em comunidade não somos necessariamente consumidores. Então, a palavra que eu emprestaria aqui para community seria consumismo, né? Consumistas. Então, as narrações criam comunidades, o storytelling criam consumistas, né? Ou seja, pessoas aptas ou ensejadas a consumir. Tá, nenhum storytelling seria capaz de reacender a fogueira em torno da qual as pessoas se reúnem e narram histórias umas às outras. Claro que não, ele é rápido e específico. Através do storytelling, o capitalismo se apropria da narração. Ele a submete ao consumo. O storytelling produz narrações na forma de consumo. Com sua ajuda, os produtos ficam carregados de emoções. Eles prometem vivências especiais. É assim que compramos, vendemos e consumimos narrativas e emoções, story sells, storytelling e story selling. Aí você vai traduzir no inglês aí, né? Narração e informação são forças opostas. As informações intensificam a experiência da contingência, enquanto a narração a reduz na medida em que transforma o acaso em necessidade. Essa frase está muito difícil, vamos ler de novo. As informações intensificam a experiência da contingência, né? Aquilo que você percebe, né? Aquilo que você está exposto ou imerso. Imerso mais ou menos, né? Então, as informações intensificam a experiência da contingência. Então, você recebe aquela informação ali dentro do contingente que você vive. Enquanto a narração reduz essa contingência, porque ela não faz fracionamento, ela pega um tempo histórico, né? Ela reduz a contingência. Você está na contingência daquele fato específico, daquilo que apareceu na sua frente. E você está imerso ali, mais ou menos imerso, né? Na sua vida não, na sua vida você está vivendo. Então, o que a narrativa fez? O que a narrativa é? Ela deixa esses espaços picados das contingências a que você está submetido para criar um histórico, é onde você se aprofunda, né? E enquanto a narração reduz essa contingência, na medida em que transforma o acaso, aquelas coisas eventuais, em necessidade. Falta às informações a solidez do ser, porque nada foi construído na informação, com a informação. Como observa Niklas Luhmann, de forma perspicaz, a cosmologia da informação é uma cosmologia não do ser, mas da contingência. Muito bem. Ser e informação
são mutuamente excludentes. Quando ele fala de ser aqui, ele fala da completude de você estar ali percebendo. A informação é uma ponta que alguém te dá e que depois vai embora. Isso não constrói o seu ser. Nisso você não é. Assim, é inerente à sociedade da informação uma carência de ser. Tanto é que somos uns pelos outros, quaisquer um. Existe um esquecimento do ser. Ninguém tá preocupado em te dar algo. Mais preocupado está em te iludir para te tomar algo. A sua atenção, o seu dinheiro, o seu envolvimento na causa dele. Você se tornar seguidor. Né? A informação é aditiva e cumulativa. Ela não é portadora de sentido enquanto narração, por sua vez transporta sentido. Ela transporta sentido. Originalmente, sentido significa direção. Então, ela te direciona. Não cria narrativa, não cria narração. Ela não é portadora de um sentido. Ela apenas te dá uma direção a que você deve seguir. Quer dizer, ela está te comandando. Você ali não é. Digamos que, como consumidor, você não seja. Então, você é apenas um consumidor a ser direcionado. Sua atenção é voltada para isso. Então, estamos hoje, portanto, muito bem informados e completamente desorientados. É fato, nós não construímos narrativas, nós não temos um histórico do que está acontecendo, inclusive pessoais. A narração, por outro lado, produz um contínuo temporal, ou seja, uma história. Por um lado, a informação da sociedade acelera a sua desnarrativização, sim. Por outro lado, em meio a um tsunami de informações, ela desperta a necessidade de sentido, identidade e orientação, ou seja, a necessidade de iluminar a densa floresta de informações na qual ameaçamos nos perder. A atual enxurrada de narrativas efêmeras, incluindo teorias da conspiração e do tsunami de informações, são, em última análise, dois lados da mesma moeda. Em meio ao mar de informações e dados, nós buscamos âncoras narrativas. É onde aparece um grande líder, né? Uma pessoa carismática, ou um grupo, às vezes até de malucos que ficam fazendo coisas por aí e te levam para alguma coisa fora da terra, fora do pensamento habitual. Hoje narramos cada vez menos histórias uns aos outros na nossa vida cotidiana. A comunicação transformada em troca de informações vai fazer desaparecer a narração de histórias. Também quase não há histórias sendo contadas em plataformas sociais. E se tiver, ninguém lê, tá? Histórias conectam as pessoas umas com as outras na medida em que fomentam a capacidade de empatia. Elas criam comunidade. A perda da empatia na era do smartphone é um sinal eloquente de que ele não é um meio de narração. Seu próprio dispositivo técnico dificulta a narração de histórias. O ato de digitar e deslizar nos feeds, né, não é um gesto narrativo, obviamente. O smartphone permite apenas uma troca acelerada de informações. Além disso, a narração pressupõe escuta e uma atenção profunda e reflexiva. A comunidade narrativa é uma comunidade de ouvintes atentos. Estamos, contudo, visivelmente perdendo a paciência para estar à escuta e a paciência para narrar. Nós não estamos atentos nem para uma coisa e nem para outra. Justamente quando tudo se torna tão arbitrário, fugaz e aleatório, e quando desaparece aquilo que vincula, associa e unifica, ou seja, em meio à tempestade de contingências do presente, o storytelling se faz ouvir em alto e bom som. A inflação de narrativas revela a necessidade de superar a contingência. Storytelling, no entanto, não é capaz de reconverter a sociedade da informação desorientada e vazia, de sentido, né, em uma comunidade de narrativa estável. Quer dizer, nós estamos perdendo a capacidade de sermos uma comunidade onde estamos e no planeta. Pelo contrário, storytelling representa um fenômeno patológico do presente. Essa crise narrativa possui uma longa pré-história. O presente ensaio vai investigá-la. Bom, agora eu vou ter que fazer alguns resumos aqui e
eu vou lá na frente falar um pouquinho do storytelling. Storytelling está em alta ultimamente. Até passa a impressão de que estamos voltando a narrar mais histórias uns aos outros. Na verdade, storytelling é tudo menos o retorno à narração. Em vez disso, ele serve para instrumentalizar e comercializar as narrativas. Ele está se estabelecendo como uma eficiente técnica de comunicação que não raro tem objetivos manipuladores. Trata-se de uma questão, how to use storytelling, ou seja, como usar o storytelling. Enganam-se aqueles que pressupõem que os gestores de produtos imersos em storytelling representam a vanguarda de uma nova narrativa. Na realidade, eles não têm nenhuma narrativa, né? Storytelling, na forma de story selling, carece do poder que originalmente distingue as narrativas. As narrativas inserem as articulações no ser, por assim dizer. A tradução de story selling a grosso modo, é venda de loja. Então você vê o seguinte, o storytelling como uma narrativa que não é, que é apenas uma informação voltada para o manuseio, a manipulação ou o marketing, voltada a um produto, pessoas ou coisas ou ideias que estão tentando te vender. Existem até livros que ensinam isso aí. Quando o storytelling ele é um story selling, significa que ele passou a ser apenas uma coisa, uma composição formatada para a venda. Não necessariamente de um produto físico, mas para a venda de uma ideia, para que você faça um curso de alguma coisa, para que você acredite numa determinada ideia. Quer dizer, são informações picadas que não levam à narrativa. Eu achei interessante fazer essa parada, explicar isso aí, porque a tradução para mim estava saindo do contexto, mas agora eu entendi. Bom, então olha, eu vou ler mais duas coisinhas aqui e vou parar, porque o livro é muito extenso, o ideal é que você o tenha. Hippolyte Vélémissant, é o fundador do jornal francês Figaro. Espero ter falado o nome dele direito, né? Que ele deve ser conhecido e eu falando errado aí, né? Resume a essência da informação da seguinte forma. Para meus leitores, o incêndio num sótão do Quartier Latin é mais importante que uma revolução em Madrid. Olha bem, guardou, né? Para Walter Benjamin, essa observação deixa subitamente claro que o saber que vem de longe encontra menos ouvintes que a informação sobre acontecimentos próximos. É por isso que você às vezes fica ouvindo assim, no jornal, lendo, ou ouvindo na TV, ou mesmo no próprio internet, que lá não sei aonde caiu lá um prédio inteiro, morreu. Aquele acontecimento, ele está distante de você. Se você procurar saber as similaridades que existem entre você e aquelas pessoas, tipo de país, a distância, tudo, talvez você se comova. Mas se for um fato histórico muito mais relevante do que um incêndio num sótão aqui perto da sua casa, você não vai dar o devido peso àquilo ali, pelo distanciamento. Então, a atenção do leitor ao jornal não vai além do que está mais próximo. Ela se reduz à curiosidade. O leitor do jornal moderno pula de uma notícia a outra, isso é fato, em vez de deixar seu olhar vaguear à distância e demorar-se ali. Ele não faz nenhum tipo de estudo, ele não faz nenhum tipo de inferência. O olhar longo, lento e demorado se perdeu, né? Aquele que você fala assim, poxa, houve isso assim, assim, ali. Aí você começa a entender, por exemplo, por que existem algumas guerras, por que algumas pessoas têm algum problema assim ou assado no restante do mundo, doença e tal, que podem chegar aqui, porque você começa a fazer a forma de um estudo, um olhar demorado. Nós estamos perdendo isso.
as notícias localizadas aqui, fica parecendo que nós somos superficiais, porque só o que nos interessa é que está na nossa borda. Quer dizer, nós estamos sendo, de certa forma, egoístas, porque só nos interessa o nosso mundo. A notícia que está sempre inserida em uma história possui uma estrutura espaço-temporal completamente diferente da informação. Quando ela vem de longe, né, a distância é sua marca distintiva. O desmantelamento sucessivo da distância é uma característica da modernidade. Até porque tudo parece muito próximo, né? A distância desaparece e cede lugar à ausência de afastamento. A informação é uma manifestação genuína da ausência de afastamento que torna tudo disponível. É verdade, num clique você está lá em Londres. A notícia, por outro lado, caracteriza-se por uma distância indisponível. Ela anuncia um acontecimento histórico que se exime da disponibilidade e da previsibilidade. Estamos entregues a ela com um poder de destino. Como a um poder de destino. A informação não sobrevive ao instante de seu conhecimento. A informação só tem valor no instante em que é nova. E daqui pulas para outra. Ela só vive nesse instante. Ela precisa entregar-se inteiramente a ele e, sem perda de tempo, tem que se explicar nele. Em contraste com as informações, a notícia possui uma amplitude temporal que remete para além do instante e a relaciona com o que está por vir. Ela é portadora de uma história. Ela possui uma inerente amplitude de variação narrativa. A informação é o meio de repórter, do repórter que vasculha o mundo em busca de novidades. O narrador, não. Ele é a sua contrafigura. O narrador não informa nem explica. A arte de narrar exige que as informações sejam retidas. Metade da arte narrativa está em evitar explicações. É claro que quando eu estou dando explicação, eu estou dizendo algo que eu penso sobre aquilo. As informações retidas, isto é, as explicações evitadas, aumentam a tensão narrativa. E você está passando o fato para que alguém pense sobre aquilo. Mas isso demanda tempo. E isso distancia. E o que está distante não interessa. A ausência de afastamento destrói tanto a proximidade quanto a distância. A proximidade não é idêntica à ausência de afastamento, pois a distância está inscrita na proximidade. Nesse caso, proximidade e distância se condicionam a se animar e se animam mutuamente. É justamente essa interação entre proximidade e distância que produz a aura. O rastro é a aparição de uma proximidade, por mais longínquo que seja aquilo que o deixou. A aura é a aparição de algo longínquo, por mais próximo que esse esteja. Quer dizer, ele está investido de uma aura, né? Aquilo que evoca. A aura é a narrativa porque é impregnada de distância. A informação, por outro lado, retira a aura e desencanta o mundo ao abolir a distância. Ela apresenta o mundo, assim torna-o disponível. O rastro que aponta para a distância também é rico em alusões e representa uma tentação para a narração. A crise narrativa da modernidade se deve ao fato de que o mundo está inundado de informações. O espírito de narração está sendo sufocado pela enxurrada de informações. Benjamin afirma: se a arte da narrativa é hoje rara, a difusão da informação é decisivamente responsável pelo seu declínio. Informações reprimem acontecimentos, não são passíveis de explicação, mas apenas de narração. Narrações geralmente possuem margens de milagre e de mistério. Elas não são compatíveis com informações, que são a contrafigura do mistério. Explicação e narração são mutuamente excludentes. Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo, eliminando a distância, trazendo coisas para serem informações que, por não apresentarem conteúdos, você não formaliza uma narrativa daquilo ali, não o compreende com a historiedade própria e não faz uso daquilo ali como conhecimento lá na frente. Quando você tem alguma coisa narrada que te distancia do fato e que faz você ficar atento e lendo um histórico, e que aquilo acrescenta algo a você em termos de conhecimento, aquilo ali é uma narrativa. Nós não temos mais paciência para isso. Somos pobres em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados de explicações, porque são informações, são pontuais, quando são apenas storytellings, porque alguém quer que você veja aquilo e consuma.
Em outras palavras, quase nada do que acontece está a serviço da narrativa e quase tudo está a serviço da informação. Bom, esse é o resumo muito mal e porcamente feito por esse livro. Desse livro que eu fiz aqui. Ele tem uma série de outras informações ali que são muito importantes, que eu não vou ler, senão eu vou acabar lendo o livro aqui para vocês, já ficamos com um texto muito longo para o vídeo. Gente, muito obrigado pela sua atenção até aqui, espero que você tenha aproveitado essa leitura que eu fiz, espero que você tenha entendido o porquê de eu achar importante falar sobre isso, porque nós estamos imersos no mundo digital baseado em informações, sem construir narrativas e muito rasos. E principalmente quando você é jovem e você está estudando, se você vive no mundo da informação e você sabe de tudo, na realidade você não sabe em profundidade, com as narrativas apropriadas, com a historiedade apropriada, você não sabe de nada. E isso, para uma pessoa que já tem uma construção de história, como eu, que sou velho já e já li muito, já estudei muito, já tive paciência de ler livros e livros e livros, como outras pessoas tiveram também, pessoas da minha faixa de idade, ou que tiveram pelo menos a capacidade de observar fatos e vivenciar fatos e ficar aí viajando naquilo, que é uma forma de leitura da vida. Você criou histórico, você tem percepção, você sabe quem você é e você sabe quem você quer, o que você quer. Quando você é criado sem essa capacidade de prestar atenção e fazer inferências mais profundas, quando você não se dá tempo de fazer leitura, seja de livro, seja da própria vida, seja de pessoas, seja do que for, você não constrói histórias e você é apenas um consumidor de fatos e eventos. Por mais informado que você se julgue, você será uma pessoa rasa. Então, eu falo isso na qualidade de professor. Vamos saber estabelecer a diferença quando nós estamos diante, porque a internet ela é uma bênção, mas ela está sendo muito mal utilizada pela maioria das pessoas. Mas ela pode ser muito bem utilizada por quem tem critério. Tenha critério, tenha paciência, estude. Bom, vou parar por aqui. Muito obrigado. Até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.